Imagina você ali de pijaminha, comendo pipoca, pensando que vai só assistir um terrorzinho leve e de repente 2025 chega com 5 produções tão insanas que você nem pisca. Esse ano o terror não veio pra brincar, veio pra te abraçar com carinho e te apertar até faltar ar. Do body horror que vai fazer você olhar torto pro seu par romântico, até vampiro gótico que parece ter saído de uma pintura amaldiçoada. Então se ajeita aí, acende ou apaga a luz e bora mergulhar nos 5 melhores terrores de 2025, na minha humilde opinião. Abrimos em 5º lugar com A Hora do Mal. Esse é um daqueles filmes que te lembram por que a gente ama e odeia sentir medo. A história se passa em Maybrook, uma cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece, e justamente por isso todo mundo sente o baque quando algo absolutamente bizarro acontece. No mesmo minuto, durante a madrugada, todas as crianças de uma turma da escola desaparecem sem deixar rastros. Nada de grito, vidros quebrados ou sinais de luta. É como se a terra tivesse engolido cada uma delas. No centro disso tá Justine, a professora que de repente se vê no olho desse furacão. Ela não é só uma testemunha, ela é alguém que conhece cada uma dessas crianças pelo nome e que teve com elas hora antes e agora precisa lidar com a ausência, que não faz sentido nenhum. O roteiro é estruturado em múltiplos pontos de vista e isso é um acerto enorme. Você não acompanha a história de forma linear e confortável, ela é entregue em pedaços, sempre mudando a perspectiva, fazendo você duvidar das suas próprias conclusões. O Zach Cregger, o diretor, ele não desperdiça uma cena com um susto barato não, ele constrói a tensão a partir do silêncio, da forma como a câmera observa os personagens e de pequenos detalhes que você só percebe horas depois de ver. A fotografia ela é carregada de sombras, não aquelas sombras exageradas e artificiais, mas a escuridão natural, quase palpável, que torna cada ambiente desconfortável de se olhar. O filme acerta em não te explicar demais, em deixar espaços vazios para que o espectador preencha com seus próprios medos. É o tipo de experiência que você leva para casa e quando fecha os olhos ainda consegue ouvir aquele silêncio denso da madrugada em Maybrook. Cara, tem uma cena, eu não posso dar muitos spoilers, mas é uma cena de uma mulher saindo da porta da casa, segurando uma faca e ela parece toda torta e eu não vou dizer mais nada, essa cena é boa demais. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E aí, quando você acha que o desconforto vai dar uma trégua, entra Together, em 4º lugar. Aqui o horror é físico e emocional ao mesmo tempo. O Dave Franco e Alison Brie, que são um casal na vida real há mais de 15 anos, interpretam um casal que, na tentativa de salvar o relacionamento, decidem trocar o caos da cidade por uma vida mais calma no interior. A premissa parece bem clichê e inofensiva, mas logo fica claro que essa mudança de cenário não vai trazer a paz que eles imaginam. Na verdade, é bem pelo contrário. O isolamento começa a funcionar como uma lente de aumento para todos os problemas que já existiam entre eles, e um elemento estranho e sobrenatural que coloca o próprio corpo dos dois no centro desse conflito. O grande mérito do diretor Michael Shanks é transformar algo profundamente íntimo em algo perturbador. A relação física entre os dois personagens, que deveria ser símbolo de conexão e proximidade, passa a ser vista como algo sufocante, quase invasivo. Isso vai criando uma atmosfera única, onde o horror não vem de monstros externos, mas de como o próprio corpo e a intimidade podem se tornar prisões. Visualmente, o filme aposta em cenários fechados e cores que transitam entre o aconchegante e o opressivo, refletindo o estado emocional dos protagonistas. A fotografia é calculada para que o espectador sinta a proximidade sufocante dos dois, e isso funciona incrivelmente bem. Você se sente tão preso naquele espaço quanto eles. E ó, se você estiver curtindo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é o YouTube, né? Agora a gente vai pro top 3, com um terror que é praticamente arte em movimento. Nosferatu é um presente embrulhado em veludo preto para quem gosta de terror com estética. O Robert Eggers, que já tinha feito todo mundo ficar paranoico com A Bruxa e O Homem do Norte, entrega aqui um remake que não é só uma reimaginação do clássico, é quase um ritual cinematográfico. Desde o primeiro frame fica claro que ele não veio para fazer um vampiro moderno com efeitos digitais exagerados, sabe? Ele veio para criar uma obra que parece saída de um sonho ruim, mas com a precisão de um pintor renascentista. A história acompanha Thomas, um corretor de imóveis jovem e ambicioso que recebe a tarefa de fechar um contrato com um excêntrico conde que vive isolado em uma propriedade remota. A viagem até lá já é um clima muito estranho. Vilas silenciosas, estradas que parecem fugir do sol e moradores que evitam falar sobre o tal conde. Ao chegar lá, Thomas encontra um anfitrião de hábitos incomuns, aparência cadavérica e um olhar que parece atravessar a sua alma. A convivência, que deveria durar apenas o tempo de assinar os papéis e apertar a mão, se estende por noites bem desconfortáveis, enquanto uma presença sombria começa a se espalhar pela cidade próxima. Aos poucos fica evidente que o
visitante não é apenas um homem excêntrico, mas algo muito mais antigo e perigoso. A trama segue a essência do original lá de 100 anos atrás, mas o Eggers injeta mais textura, mais densidade e um cuidado absurdo com a atmosfera. É tudo muito calculado, a iluminação à base de velas, que deixa sombras vivas nas paredes, os figurinos que parecem envelhecidos pelo tempo de verdade e a arquitetura que faz cada cenário parecer um espaço que guarda segredos. Não é exagero dizer que cada quadro poderia estar exposto numa galeria de arte, se a galeria fosse amaldiçoada, é claro. O Bill Skarsgård assume o papel do vampiro com um comprometimento físico impressionante, assim como todos os seus outros papéis de terror. Não é apenas o visual que assusta, mas a forma como ele se move, como se cada gesto tivesse fora de sincronia com o tempo e o espaço. Essa estranheza gera um desconforto constante, mesmo quando nada ameaçador está acontecendo. É como se o próprio ar mudasse quando o personagem entra em cena. A direção de Eggers evita o óbvio, não espere sustos fáceis ou perseguições aceleradas. O terror aqui tá na espera, no silêncio que pesa e no olhar, que dura um segundo a mais do que deveria. A trilha sonora é bem minimalista, pontuada por sons que parecem vindos de outro mundo, e isso só reforça a sensação de que você tá preso num pesadelo do qual não pode acordar mais. Tá, mas beleza, se até agora a gente falou de um terror com cara de pintura, vamos falar agora de algo quente, suado e carregado de simbolismo. Sinners, ou pros íntimos, pecadores. O Ryan Coogler, que já provou saber equilibrar espetáculo e profundidade com Pantera Negra e Creed, aqui mergulha num terror carregado de cultura e atmosfera. A ambientação é o sul dos Estados Unidos, mas não aquele sul folclórico e açucarado de cartão postal. É um sul denso, com calor que parece grudar na pele, ruas silenciosas demais e uma sensação de que cada esquina esconde algo que não deveria ser visto. Ambientado em 1932 no delta do Mississippi, Sinners segue os gêmeos Smoke e o Stack, ambos interpretados pelo Malcolm B. Jordan. Eles são veteranos da Primeira Guerra que voltam para casa depois de uma vida de crimes em Chicago. Cheios de esperança, acabam comprando uma velha serraria para transformá-la em um barzinho de jazz voltado para a comunidade negra local. Tudo isso com o apoio do primo Sammy, que é cantor e guitarrista aspirante. Só que nem tudo sai conforme o planejado. Numa noite de abertura com uma boa música, visitantes sobrenaturais aparecem para transformar aquela noite agradável num verdadeiro inferno. Visualmente, Sinners é um banquete. A fotografia trabalha com tons quentes, dourados, vermelhos e marrons que dão a impressão de que tudo tá sempre iluminado pelo pôr do sol. Só que um pôr do sol que nunca acaba, é muito sufocante. As sombras são profundas e estratégicas, sempre escondendo mais do que mostram. É nesse jogo de luz e escuridão que o terror vai crescendo, sem precisar te gritar no ouvido. E eu acho que a trilha sonora pra mim é a melhor parte desse filme. O jazz, o blues, a batida grave entram não só como pano de fundo, mas como motor emocional, criando tensão e ao mesmo tempo te puxando pra dentro daquela realidade. Em alguns momentos parece que a música sabe mais sobre o que vai acontecer do que os próprios personagens. E só tem música boa nessa bagaça. Ô filme bom, viu? Eu acho o Sinners uma das obras mais adultas do terror recente. Não porque seja complicado de entender, mas porque trata o público com respeito, oferecendo camadas de significado e deixando espaço para reflexão. É um filme que você pode assistir pelo clima e pela tensão, mas que vai ficar martelando na sua cabeça por causa das ideias que ele levanta. E se você acha que o pior já passou, é porque ainda não chegou Bring Her Back. Aqui o terror psicológico ganha um peso que até quem tem coração frio vai sentir. Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar, é aquele tipo de terror que não grita, não corre, não joga sangue na sua cara a cada 2 minutos e ainda assim te deixa mais tenso do que muito filme cheio de susto barato por aí. Dirigido pelos irmãos Philippou, os mesmos que já tinham mostrado talento para horror moderno em Talk to Me, aqui eles vão para um lado ainda mais psicológico, mais cruel e muito mais focado no peso emocional da história. Na trama a gente acompanha o Andy e a sua meia-irmã Piper, que vão viver com sua nova mãe adotiva, Laura, depois da morte trágica do pai. Na casa há um clima bem estranho e ritualístico se instalando. Uma criança muda chamada Ollie, um símbolo branco desenhado ao redor da casa e uma estrutura religiosa ou ocultista que parece envolver todo mundo ali. Conforme eventos cada vez mais perturbadores começam a acontecer, especialmente com a Piper, que tem visão limitada, fica claro que a Laura não é exatamente quem diz ser. O ponto de partida é um trauma profundo que vai pairando sobre cada cena como uma nuvem cinza. Desde o início você percebe que algo se quebrou de forma irreparável na vida dos personagens. E o filme não perde tempo tentando te explicar isso em detalhes não. Ele prefere deixar que você sinta e que você note nas expressões, nos silêncios e na maneira como as pessoas se movem naquele espaço. Essa escolha dá um realismo
realismo desconfortante, porque parece que você não tá vendo uma ficção, mas espiando um pedaço de vida que nunca deveria ter sido filmado. É muito bizarro mesmo. Sally Hawkins é simplesmente hipnotizante no papel principal. A atuação dela é cheia de pequenos gestos, olhares e pausas que dizem mais do que diálogos inteiros. Ela consegue transmitir vulnerabilidade e ao mesmo tempo uma inquietação que te faz se perguntar o que realmente está acontecendo na cabeça dela. É como se cada cena fosse um fio puxado e você ficasse esperando quando e como esse fio vai arrebentar. A fotografia é muito fria, quase desbotada, reforçando a sensação de perda e ausência. Não tem cores vibrantes e nada que dê conforto visual. O filme quer que você sinta o vazio e ele consegue, tá? Pra mim, esse longa fecha 2025 como o melhor terror do ano. Bom, depois de atravessar esses 5 filmes, a sensação que fica é que 2025 veio com sangue nos olhos pra redefinir o que é terror de verdade. Esses filmes não só entregam medo, mas também mergulham em temas que vão de luto, amor, moralidade, solidão, desejo e aquela sensação incômoda de que o pior sempre pode estar na próxima esquina. É como se esse gênero tivesse passado por uma recalchutagem, sendo mais ousado, mais inteligente, muito mais afiado. No fim das contas, é isso que separa o terror esquecível do terror marcante, a capacidade de te seguir pra fora da sala, de mudar a forma como você olha pra um corredor vazio, ou até pra alguém que você achava que conhecia bem. Cara, o terror ainda tem muito a oferecer, e que quando bem feito, ele é tão artístico quanto qualquer drama épico premiado. Mas e você? Tem algum filme que não esteja nessa lista e que você acha que é muito bom? Comenta aí, vamos compartilhar a experiência. Muito obrigado pela audiência, por ser essa pessoa incrível, e eu já tô te esperando no próximo vídeo, hein? Fui!